Deus. Boa noite, meu povo. Glória a Deus. Aleluia. Gabriel Queiroz acabou de chegar. Osmar Deol, Deus abençoe. Zé Martins 2025 Silva. Quem mais? Glória a Deus. Pessoal, vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. Estamos iniciando a nossa live. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E nós vamos juntos aí até as 20 horas. Yara Ferreira está dizendo a paz do Senhor. Amém, Yara. Deus abençoe sua vida. Domingos, acabou de chegar. A Yara está dizendo, sou de Minas Gerais. Aí, ó. Que bênção, hein? Yara, Minas Gerais da onde? Minas Gerais é um país, né? Um estado, né? Tão grande que é e tanta cidade que tem. Fala pra mim qual é a cidade, Yara. Deus abençoe sua vida. A gente tem uma prima também, que chama Yara, que mora em Minas Gerais. Só que mora lá em Passos, né? Passos de Minas, que é o lugar que a gente sempre vai. Quando nós temos tempo aqui, né? E condições financeiras também, a gente vai lá para ver os nossos parentes lá de Passos de Minas. Lugar muito da hora, muito gostoso mesmo. Muito maravilhoso aquele lugar lá. Yara Ferreira, glória a Deus. Amém, Yara, Deus abençoe. Qual a cidade, Yara? Fala pra mim aí qual a cidade. Agora eu fiquei interessado. Vai que é a minha prima que tá falando aí, né? Gabriel Queiroz, Deus abençoe. Eva Silva, Ana Maria. Pastor, peço oração por uma porta de emprego. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Yara. Pedimos que o Senhor abra grandes portas de emprego para a vida da tua filha. Cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus poderoso, que faz grandes coisas. Então nós estamos declarando sobre ela uma unção de conquista nessa noite, em nome do Senhor, que tu possas fazer grandes coisas para a tua serva nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos e declaramos sobre ela a bênção e o milagre, em nome de Jesus. Amém, Yara, Deus abençoe, viu? Peça para Sema Campos, acabou de chegar. Cruzilha. Olha, vou falar pra você, nunca vi falar o nome dessa cidade, hein? Olha que eu conheço um monte de cidade de Minas Gerais. Mas é que Minas Gerais é muito grande, né, gente? Não tem como discutir, não. Minas Gerais é muito grande. Glória a Deus. Cruzilha. Deus abençoe então, Yara. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, viu? Glória a Deus. José Jacó Santos acabou de chegar. Gabriel Queiroz. Quem mais? Suelen dos Santos. André Salles Matias. Glória a Jesus, aqui é um lugarzinho muito bom. Ah, com certeza. Tenho quase certeza. Nossa, né? Falou que Minas Gerais é um negócio extraordinário. Minas Gerais é demais. É muito lindo. Na verdade, assim, se eu não fosse um pastor que tem uma igreja e sou responsável aqui pela igreja, com certeza, eu acho que eu já moraria em Minas Gerais, porque eu gosto demais lá. Gosto mesmo. A topografia, o pessoal, né? A comida, então, meu Deus do céu, sem comentário. Como diziam bem os mineiros, meu Deus do céu, isso é louco. O problema é que a gente vai engordar pra caramba lá, né? Porque vai comer feito maluco, porque aquelas quitandas, aqueles doces, é muito bom, não tem nem conversar, é muito bom. Amém? O melhor é o pão de queijo. Nossa, nem fala, pão de queijo é uma delícia, com cafezinho, aquele cafezinho especial lá de Minas, que é café de verdade, né? Que contrário do que a gente toma aqui em São Paulo, que é só casca e palha e graveto, né? Que nós tomamos aqui. Então, quando a gente vai tomar o café lá de Minas, a gente já sente uma diferença monstruosa no sabor. Então é isso aí. Maravilhoso. Café, o pão de queijo com cafezinho é coisa linda. Olha a Solange Souza aí. Paz do Senhor, Solange. Tava sentindo sua falta aí, viu? Tava sentindo sua falta esses dias aí. Glória a Deus, mas seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Eu tô feliz de te ver aqui, tá? Glória a Deus. Só pra gente lembrar, você é de Santa Catarina, né? É isso, ô Solange? Fala pra nós aí se eu acertei ou sou, né? De repente eu acho que eu errei, não sei. Mas eu sei que essa é da região sul ali, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma coisa assim. Amém? Yara Ferreira tá curtindo a live. Deus abençoe, Yara. Maga, acabou de chegar. Deus abençoe, Maga. Glória a Deus. Vem me adotar, Rai. Deus abençoe sua vida. Pedro Paulo, acabou de chegar. Deus abençoe. A Débora, minha discípula aí, ó. Sou de Campinas, da Igreja SESC. Obrigado, Débora. Deus abençoe sua vida, Maroa. Tá faltando o Israel, né? Que o Israel não falta. O Israel, toda a live, ele tá aqui. Tô feliz de te ver aqui, tá, Débora? Deus abençoe. Um abraço pro Gabriel aí, pra nossa linda lá, aquela pequena, maravilhosa. Tá bom? Yara, Maria Lima. Deus abençoe, Maria Lima. Quem mais, gente? Deixa eu ver. Romário. Deus é fiel, Deus abençoe. Glória a Jesus. Estamos iniciando a nossa live, pessoal. Hoje nós estamos numa série falando sobre a salvação de Deus é para todos. E hoje é o segundo dia, nós vamos falar sobre o plano de Deus para resgatar o perdido, tá? O plano que Deus criou para
resgatar aqueles que estavam perdidos. Inclusive você e eu, nós, né, todos nós fomos resgatados. Você que já aceitou a Jesus, você que já serve a Cristo, você foi resgatado da sua vil concupiscência. Nilson de Oliveira, Deus abençoe, seja bem-vindo. Glória a Deus. Maria de Lourdes Ferreira, glória a Jesus. Quem mais? Fitri, a conversa tá boa, tá bom aí, né? Amém, tá ótima, vai melhorar ainda na hora que nós entramos na palavra. Glória a Deus. Boni, acabou de chegar, Deus abençoe, Boni, seja bem-vindo. Glória a Deus. Adriano Tavares também acabou de chegar e já tá curtindo a live. Eu quero já chamar sua atenção, você que não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve no meu canal, tá? Vamos junto aí. Deus tem grandes bênçãos para nós através da palavra e eu quero você comigo aí nessa jornada de conhecimento da palavra de Deus. Jefferson Rodrigues, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Adriano Tavares, glória a Jesus. Mais alguém? Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. A Débora Santos aí é da nossa igreja aqui de Campinas. Na verdade, ela mora do lado da igreja. Do lado da igreja, essa menina aí. E é uma bênção de Deus, porque ela não precisa nem pegar carro para ir para a igreja, né? Adriano Tavares dizendo: a paz, irmão. Amém. Deus abençoe, Adriano. Glória a Deus. Maiara Fortunato acabou de chegar. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Maravilha de Deus. Estou feliz com a presença de cada um de vocês, mas quero mais pessoas e quero você compartilhando comigo aí de onde você está nos assistindo. Qual é a cidade, qual é o estado. Faça igual a Yara. A Yara diz que é de Cruzília, Minas Gerais. Já se apresentou. A Débora também, né, que é membro da nossa igreja aqui, já se apresentou, que era aqui de Campinas. E você, de onde você está nos assistindo? André Luiz Neri, Rodrigo Rocha de Paula, sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Josefa Santos, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Mais alguém? Maiara Fortunato, glória a Deus. Você já se inscreveu no meu canal? Essa pergunta que não quer calar. Você já se inscreveu? Se não se inscreveu, vai lá agora e se inscreva. Rosivalda Cavalcante, Deus abençoe. Edilson de Silva Souza, Ney Lima, sejam bem-vindos todos vocês. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de vocês nessa noite. Que a noite de vocês hoje venha a ser melhor do que as outras noites. Porque Deus vai dar uma injeção de ânimo na tua vida pela palavra. E a palavra de Deus levanta o caído, fortalece o fraco, o cansado, dá força àquele que não tem nenhum vigor. A palavra do Senhor é tremenda e poderosa. Olha o Israel chegando aí. Isael Alves. Hoje nós temos 2 membros da minha igreja aqui já apresentados, hein? O Isael Alves, né? O irmão Isael. Toda vez que o Isael não falta uma live, querido. Toda segunda, quarta e sexta o Israel está com a gente aqui. Amém, Israel? Deus abençoe sua vida, viu? Ele já entra dizendo assim: a paz do Senhor, pastor Marcos. Do jeito que ele me cumprimenta lá na igreja, quando a gente se vê. Deus abençoe, Israel. Estou feliz com a sua presença aqui, viu, varão? Deus abençoe. Glória a Deus. Quem mais aqui? Ó, Renê de Mendonça acabou de chegar também. E Fábio Souza. Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Nós vamos juntos aí até as 8 horas. Temos aí ainda 1 hora pela frente. E eu quero saber de onde você está nos assistindo. Reni Ventura, Murilo, quem mais? Reinaldo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Elisângela Castro, Deus abençoe a sua vida. Oh, aleluia, que Deus possa encher a tua alma e o teu coração hoje de graça. Anália Araújo, seja bem-vinda, Anália. José Barbosa, Silvio da Silva, Rodrigues Lima, Marcelino Costa, Paulinho Santos, Fransky, deve ser Franks, né? Frank. Amém, glória a Deus, sejam bem-vindos, louvado seja o nome do Senhor. Alguns estão no TikTok, outros estão no Kawaii. Depois nós vamos fazer cortes, vamos colocar lá no Facebook, no WhatsApp, aliás, no WhatsApp não, no Instagram e também no YouTube, tá bom, queridos? E vamos junto aí, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra forte para sua vida nessa noite. Murilo acabou de chegar, Deus abençoe, Murilo, seja bem-vindo. Fala para mim, Murilo, de onde você está nos assistindo? Presbítero William Santos, é isso? Deus abençoe sua vida. Se for PB, é presbítero, né? Para nós aqui, é uma sigla que significa presbítero, para o pessoal da igreja, né? Então, não sei também, pode ser que seja outra coisa. Deus abençoe, Murilo, Deus abençoe a sua vida. Mais alguém, querido? Deixa eu ver aqui, parece que não está subindo aqui, o que está acontecendo? Vamos subir aqui no TikTok. Quero saber quem vai chegar. Sidney Pereira da Rosa, Deus abençoe. Glória a Deus. Márcio Franco, Silvoneide Conceição, José André. Quem mais? Cadê o povo? Vai chegando, gente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Israel está dando glória aqui. Vai dando glória também aí, queridos. Vai dando glória aí que o negócio aqui vai ficar bom.
porque o nosso Deus está aqui. José Rodrigues, 1570, seja bem-vindo. Fala para mim, José, de onde você está nos assistindo? Glória a Deus. Vai chegando todo mundo, pessoal. Manda o link aí pro pessoal da sua rede. Avisa para eles que nós estamos aqui já na live e que hoje nós temos uma palavra que é a segunda ministração da série A Salvação de Deus é para Todos. E nós vamos falar hoje sobre o plano de Deus para resgatar o perdido. Deus tem um plano tremendo, maravilhoso. E por meio desse plano foi que nós somos chamados. Glória a Deus. A Débora já partilhou lá o vídeo da live, né? E agora eu quero incentivar você. O Israel, vai lá também e compartilha para a tua rede, tá? Manda para todo mundo da tua rede aí que nós estamos em live. Que mais? Manuel entrou. Glória a Deus, Manuel, pela sua vida. Glória a Jesus. A Joana Alves. Nossa, tá muita gente entrando aqui no Kawaii, só que eu não consigo ler, é muito rápido. Manuel acabou de chegar aqui no TikTok. Isaltino Araújo, Isaltino, Claudenice Duarte. Deus abençoe, sejam bem-vindos e bem-vindas. Que Deus possa, de uma forma sobrenatural, agir na vida de vocês. Claudete Maria, vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo, porque Deus tem bênçãos para a sua vida. Eu costumo deixar 10 minutos de apresentação e logo já vamos entrar na palavra de Deus. Kel, acabou de chegar. Deus abençoe, Kel, seja bem-vinda. Fala para mim de onde você está nos assistindo, qual a cidade, qual o estado. Eva Silva, acabou de chegar. Deus abençoe, Eva. Glória a Deus. Vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. Vamos interagir para que a plataforma entenda que está sendo muito relevante essa live. Amém? E mandar para outras pessoas, porque a palavra vai ser ministrada agora. E agora, como diz o nosso irmão Marco Feliciano, agora a tampa da chaleira vai voar. Amém? Porque a palavra de Deus é forte. Amém, Jesus? Deus abençoe. Eva Silva acabou de chegar. A irmã André está dizendo que é do Ceará. Irmã André é do Ceará. Mas qual cidade do Ceará? Porque Ceará também é grande, né? É um estado bem grande. Jona Batista, seja bem-vindo. Deus abençoe. Tem um irmão da nossa igreja aqui, que era da nossa igreja, que está lá no Ceará hoje, fazendo uns vídeos, interagindo com o povo lá. O irmão Dudu. Deus abençoe sua vida, Dudu. Glória a Deus. Oração pela minha vida. Estou muito angustiada. Tenho muito sonho ruim. La Silvia Nascimento. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da La Silvia Nascimento. Segundo ela, tem tido sonhos ruins. Nós clamamos pelo Senhor nessa noite, já na autoridade do Teu Espírito Santo. Nós estamos repreendendo toda ação maligna, todo espírito das trevas. Estamos declarando por terra, meu Pai, todo espírito do mal, em nome do Senhor. Profetizamos paz ao coração da Tua filha. Profetizamos alegria, satisfação e prazer de viver na Tua presença, no coração dela. E todo espírito das trevas nós estamos declarando por terra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querida? Deus abençoe a sua vida, La Silvia Nascimento. Que Deus possa trazer paz ao seu coração e que toda angústia seja repreendida e destruída em nome do Senhor. Amém, Jesus? Glória a Deus. A Misa Moura Santos. Seja bem-vinda, Misa. Deus abençoe. Na nossa igreja também tem uma irmã chamada Mirza, inclusive era a mãe da Débora, que já está aí conosco aí, tá? Mirza, Deus abençoe. Nome assim, diferente. Olha lá, é minha mãe, pastor. É sua mãe, Débora. Ah, meu Deus do céu. O pessoal tem que identificar, né? O pessoal tem que chegar falando, ó, eu sou a Mirza da igreja. Gente, é só por Deus, viu? Que benção, é minha mãezinha. Deus abençoe, Mirza. Deus abençoe sua vida, varão. Antônio de Jesus, Deus abençoe, seja bem-vindo. José Vicente Protes, Deus abençoe. Cristóvão José Gomes Costa, Deus abençoe. A Misa dando risada. É, Misa. Tem que se identificar aqui, porque aqui fica difícil para saber, viu? Aqui não é lá na igreja, não. Aqui o negócio é meio complicado. Mas amém, seja bem-vinda. Glória a Deus pela sua vida. Eu estou feliz de te ver aqui, tá? Deus abençoe. Antônio Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus. Maria de Fátima, José Vicente Protes. Oh, maravilha. Queridos, um longo tempo de apresentação, 10 minutos aí ou mais. E vamos iniciar a palavra de Deus. Para quem não sabe, tá? Todas as vezes que eu entro aqui, já entro em oração. Então eu já orei. Meu tempo de oração eu já fiz, tá? E agora nós vamos entrar na palavra de Deus. Vou baixar um pouquinho o som, para não dar direitos autorais, porque agora nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Amém, Jesus? Nós estamos na série O Plano de Deus para resgatar o perdido. E, aliás, na série A Salvação de Deus é para Todos. E hoje, o tema hoje é o plano de Deus para resgatar o perdido. Amém? Então nós vimos que o homem se perdeu. O homem se perdeu por conta do pecado.
o homem se desviou do propósito de Deus, o homem foi tirado da vontade de Deus. Deixa eu só dar uma acertadinha aqui nesse aparelhinho aqui. E por conta disso, então, o homem ficou desviado do propósito de Deus. Mas Deus é maravilhoso, tremendo, poderoso. E Deus, então, executou um plano sobrenatural, um plano tremendo para resgatar o perdido. E é isso que nós vamos falar hoje. Em Efésios 1,4 diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, olha só. Deus, ele arquitetou um plano de resgate do homem, e isso foi feito antes mesmo do homem nascer, tá? Antes, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo, antes de Deus criar o mundo, Deus já tinha arquitetado um plano de resgate para nossas vidas. Então a salvação não foi um ato improvisado, não foi, tá? Deus, ele trabalhou isso muito antes do homem existir. 1 Pedro 1,20 diz: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias, ou nesses últimos tempos, por amor de vós. Então Deus fez esse projeto de salvação antes de existir o homem, antes de existir o mundo, antes de Deus criar o mundo. Deus sabia que o homem falharia na sua missão, e ele já preparou um cordeiro para resgatar o homem antes do homem existir. O pecado afastou o homem de Deus. Isso foi o início da queda. Está em Gênesis 3,23. Então o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. Então o homem perdeu, porque lá no Éden, Deus, quando Deus fez o Éden, ele colocou o homem no Éden e ele disse para o homem no Éden que o homem poderia comer de todos os frutos que havia no Éden, com exceção de um fruto, que era chamado o fruto da ciência, do bem e do mal. Mas também no Éden existia uma outra árvore que estava no meio do jardim, chamada árvore da vida. E o homem poderia então comer da árvore da vida, porque de todas as árvores ele poderia comer, menos de uma. E daquilo que ele podia comer, ele não comeu. E ele foi tentado por Satanás para se levantar contra Deus, comer justamente daquela que Deus ordenou para que não comesse. E dessa forma o homem foi afastado, tirado do jardim. Tá? Deus restaurou a comunhão do homem para com ele quando Deus cobriu o homem do seu pecado, e o homem então teve novamente ali, né, uma forma de acessar a Deus através de sacrifícios, porque a partir dali o homem começa a acessar Deus por meio do sacrifício. E a gente vai ver isso bem claro quando fala o caso de Caim e Abel, que eles levam o sacrifício para Deus. Então o homem foi tirado fora do jardim. Por quê? Porque o homem agora estava em pecado. E agora ele já não mais poderia comer da árvore da vida. Porque se o homem comesse da árvore da vida agora em pecado, não haveria remissão para o homem. Não haveria como Deus acertar com o homem. Às vezes muitas pessoas perguntam, né? Por que Satanás não se arrepende? Por que Deus não... Porque Satanás ele pecou em espírito. O homem ele pecou na carne. Então o homem ainda existe no homem o espírito do homem. E esse espírito pode ser resgatado. O Satanás ele pecou em espírito, então não tem como Satanás ser resgatado, porque ele pecou na essência máxima da criatura. Ora, o homem não, o homem pecou ainda na carne, então o homem tem um outro processo que é o espírito que pode ser revivificado, que pode ser trazido de volta. E é onde Deus tira o homem do jardim, porque se o homem continua no jardim agora em pecado e comesse da árvore da vida, ele viveria a eternidade em pecado e não haveria como Deus redimi-lo. Então, a árvore do jardim que Deus colocou, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida, que estavam no meio do jardim, ela é a prova viva do grande amor de Deus. Porque Deus não quer que nós o sirvamos por pressão e nem por obrigação. Deus quer que nós o sirvamos por escolha. Tá entendendo? Ele permite que nós escolhamos se vamos servir ou não servi-lo. Entenderam? Por isso que Deus colocou duas árvores. O homem podia escolher servi-lo, que era a árvore da vida. Ele poderia ali comer da árvore da vida e já viver a vida eterna ali. Já teria a vida eterna naquele momento. Mas quando ele deixa de comer da árvore da vida e come da árvore da ciência do bem e do mal, ele peca. E agora então Deus precisa removê-lo do jardim para que ele não toque na árvore da vida, porque naquela condição que ele estava ele não poderia tocar, diferentemente de nós hoje, porque a nossa condição hoje de pecador, quando nós tocamos em Cristo, quando nós recebemos a Cristo, nós voltamos agora a alimentar da vida,
E aí, a partir de agora, Deus vai entrar num processo de renovação e de restauração do homem caído, do velho homem em nós. Mas naquele período, o homem não podia, de maneira nenhuma, comer da árvore da vida, porque ele precisava ser resgatado, ele precisava ser trazido de volta. E foi aonde Deus, então, cria o sacrifício para apontar para o Cordeiro, para apontar para aquele que viria de uma vez por todas encerrar com todos esses atos de sacrifício, que seria o sacrifício perfeito e eterno para resgatar toda a humanidade. Amém? Em Romanos 5,12 diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós somos descendentes de Adão. Nós recebemos a herança de Adão, e recebemos também a herança de pecado, porque a herança de pecado, a partir daquele primeiro homem, foi transferida a todos os homens. Por isso que a Bíblia diz, por isso que todos pecaram. Então o homem não peca porque ele comete um ato, ele peca porque ele nasceu do pecado, e o pecado já é intrínseco ao coração, à alma do homem, já está impregnado nele. Não há como o homem sair disso. A única maneira de nós sairmos disso é sendo pago esse preço do pecado, para que nós possamos ser tirados dessa condição, de ser resgatados dessa condição. E é por isso que todos os homens, todos os homens são pecadores. E o próprio João disse, se dissermos que nós não somos, que nós não pecamos, nós enganamos a nós mesmos. Está entendendo? Por quê? Porque todos nós pecamos. Mas agora a diferença é que há um que morreu pelos nossos pecados. E esse que morreu pelo nosso pecado diz que se nós o aceitarmos, se nós confessarmos, ele vai arrancar esse pecado de nós, nos dando direito, então, à vida eterna. Amém? Deus, porém, iniciou a busca pelo homem. Deus chama o homem caído. Gênesis 3,9. E chamou o Senhor Deus ao homem e disse-lhe, onde estás? Então, quando Deus chega, como nos dias anteriores, que ele chegava na viração do dia, diz a Bíblia, para ter um contato com Adão. E naquele dia, quando ele chega, ele faz essa pergunta, onde estás? Até então, Deus não tinha essa pergunta, porque todas as vezes que ele chegava, Adão estava no lugar do encontro. Mas naquele dia, Adão não estava. E Deus disse, aonde está? Aí eu te pergunto, você acha que Deus não sabia aonde Adão estava? Lógico que Deus sabia, mas Deus queria situar para Adão a condição que ele estava vivendo, por conta do pecado. Está entendendo? Porque Adão havia perdido a geografia da presença. Bem, Silvia Brito, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo. Hoje já estamos contando com a presença da Silvia e a presença da Solange. Está faltando aí só o Sandro, né? Para completar o nosso trio aí de longas datas que estamos juntos. Deus abençoe, Silvia, seja bem-vinda, viu? Então, quando Deus diz aonde estás, Deus está dizendo para ele, mostrando para ele que ele estava perdido. Porque Deus estava no lugar do encontro. Que todas as tardes Deus ia para conversar com ele. Entendeu? Então foi Deus chamando o homem para voltar. Deus chamando o homem para voltar ao lugar do encontro. Deus chamando o homem para estar na sua presença. Mesmo que o homem havia pecado, Deus não deixou de ir ao lugar do encontro. Deus não deixou de chamar o homem, deixando claro o grande amor de Deus. Está entendendo? A preocupação de Deus para com a humanidade. Deus, ele vai em busca do homem. Ele vai procurar o homem. É mais ou menos aquela passagem que Jesus fala sobre as 100 ovelhas. Que diz que o pastor que tinha 100 ovelhas, mas de repente ele conta no final da tarde e percebe que só tem 99 e uma está perdida. E a Bíblia diz que ele sai em busca daquela ovelha. Da mesma forma, aquela parábola falando do grande pastor que é Jesus, tá? Jesus é esse pastor. Nós que somos pastores aqui, a gente é um representante de Jesus, mas o que ele faz não tem como comparar um homem com Jesus. Não tem como. Tá entendendo? O que Jesus faz não tem como comparar. E é dessa maneira que Deus foi em busca do homem, como um pastor que vai atrás da sua ovelha perdida. Vocês entenderam? E aí ele pergunta, onde estás? Querendo que o homem se localize, né, no reino espiritual, para o homem pôr a mão na consciência e saber o que ele fez, e que ele precisa voltar para o lugar do encontro. E é o que Deus diz para você nessa noite. Aonde tu estás? O que você está fazendo? Que tipo de vida você está levando? Porque há um projeto de Deus para resgatar a tua alma.
Há um projeto de Deus para resgatar a sua família, para resgatar a sua vida. Da mesma forma como houve um projeto de Deus para resgatar a minha vida. Eu vou dizer para vocês, eu não era para ser crente se fosse por minha vontade, por minha escolha. Entenderam? Mas eu tive um encontro com Deus. Mas a maneira como Deus fez com que as coisas acontecessem comigo, dá para perceber que foi uma ação de Deus, para que eu entendesse, para que eu compreendesse. Porque o homem, por mais que o homem queira Deus, o homem não consegue entender as coisas de Deus, se Deus não fizer algo na vida dessa pessoa. Tá entendendo? Então a decisão é nossa, mas o convencimento é do Espírito. E ele vai convencer a pessoa. Ele vai usar argumentos, ele vai usar situações, ele vai usar condições, ele vai usar momentos, ele vai usar uma série de coisas para a mente da pessoa abrir e ela entender que ela precisa voltar, que ela precisa estar no lugar do encontro, que com Deus a vida é maravilhosa. Não estou dizendo que não tenha desafios, não estou dizendo que não tenha luta. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós precisamos entender que, como homem, nós vamos ter muita dificuldade, mas estando em Deus, nós vamos superar essa dificuldade, porque é assim que a Bíblia diz. Amém? A palavra de Deus deixa claro isso para nós. Então, nós precisamos voltar, porque houve um projeto. Deus arquitetou um projeto maravilhoso. Se você pegar a história de Jesus, começar a estudar a história de Jesus, por que Deus... os fariseus, os escribas da época foram enganados? Por que os reis foram enganados? Está entendendo? Porque Deus ele fez um projeto tão bem elaborado que Jesus estava ali, o Salvador estava ali. Deus enganou até Satanás, pra você ter noção. Porque o próprio Satanás achou que matando Jesus, ele acabaria com o problema da presença de Deus na terra através daquele homem. E quando ele imaginou isso, ele estava cumprindo o projeto de Deus, que era fazer com que o cordeiro morresse pelo pecador. Então, o projeto de Deus foi maravilhoso. A Bíblia diz que Deus, ele usa os loucos para confundir os sábios. E foi isso que Deus fez. Deus fez um trabalho tão bem elaborado que ele enganou muita gente. Muitas pessoas viam, mas não conseguiam entender. As pessoas ouviam, mas não tinham entendimento daquilo que eles ouviam. Por quê? Porque a maneira como Deus realizou o plano de salvação foi algo extraordinário. Quem lê, quem estuda sobre o plano de salvação, a maneira como Deus fez, até mesmo contando como seria, porque Deus contou, em todo o tempo Deus contou. Jesus, quando ele estava na terra, ele disse várias vezes, eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele falou várias vezes, mas nem os discípulos conseguiram entender isso. Muitos deles estavam adormecidos espiritualmente, de maneira que eles não compreenderam como é que ia desenvolver o plano de salvação. Mas nessa noite, você precisa entender que o plano de salvação de Deus foi para resgatar o perdido. Tudo que Deus fez foi para trazer você de volta para a presença dele. Foi trazer você de volta para viver uma vida espiritual autêntica. Autêntica. Amém? O amor, ele busca antes de ser buscado. 1 João 4,19. Nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Então, antes da gente desprender qualquer sentimento em relação a Deus, ou qualquer, como que eu posso dizer, ação em relação aos mandamentos, às leis que Deus estabeleceu, antes da gente tomar qualquer atitude voltada para o reino, nós precisamos entender que foi o próprio Deus que veio nos buscar. Foi o próprio Deus que veio falar conosco. Foi o próprio Deus que veio nos resgatar da nossa vil concupiscência. Essa é a grande diferença entre a religião e o cristianismo. Por que existe um debate entre as religiões que eles consideram que a igreja é como se a igreja fosse meio arrogante, dizendo, não, nós temos a verdade, nós vamos para o céu, nós somos salvos. Então, você vê que o discurso da igreja é sempre nós. E aí as igrejas dizem assim, mas por que esse pessoal está achando que eles são o quê? Por que a igreja é dessa forma? Por quê? Porque a igreja ela é diferente de tudo que existe de religião na Terra. As religiões da Terra, ela retrata o homem buscando a Deus de baixo, do chão para cima. Você vai ver que até mesmo na Torre de Babel, quando eles constroem a torre, você vai ver que a palavra Babel significa portal dos céus. Então o homem tentando chegar a Deus com os seus próprios esforços. Aí alguém vai dizer, mas eles estavam buscando idolatria. Mas é o Deus. Qualquer idólatra, ele está buscando Deus. Ele não está buscando algo
que não seja Deus, embora ele esteja enganado, mas ele está buscando Deus. Agora, a igreja é diferente, o cristianismo é diferente. Por quê? Porque não é o homem que vai buscar Deus, é Deus que vem buscar o homem. E quando nós entendemos isso, muda tudo na nossa visão espiritual. Porque não depende de você. É Deus que veio, é Deus que desceu do céu. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou a si mesmo, tomando forma de homem. Então é o próprio Deus descendo do céu, vindo buscar o homem nessa terra. É a grande diferença entre o cristianismo e as religiões da terra. E é isso que as pessoas não conseguem compreender. Por que elas não conseguem compreender? Porque elas não se entregam a Deus, não se entregam à palavra. Aí fala que nós somos arrogantes, mas arrogante é aqueles que decidem ir para o céu sem Deus. Arrogante é aqueles que querem se dar bem espiritualmente sem buscar a essência do verdadeiro caminho. Esses são arrogantes, porque eles estão tentando chegar lá com os seus esforços. Nós não. Nós estamos amparados por aquilo que Deus fez. Pelo sacrifício expiatório, pelo plano de redenção que foi estabelecido por Deus da maneira dele. Nós só nos submetemos a isso. E por isso, querido, nós temos plena convicção de salvação. Eu tenho plena convicção de salvação não porque eu sou o homem mais santo do mundo, porque eu não sou. O homem mais perfeito, porque eu não sou. Eu tenho plena convicção de salvação porque eu sei que quem morreu por mim é santo. Quem morreu por mim nunca pecou. Quem morreu por mim foi puro em toda a sua essência terrena. Entendeu? Então o sangue dele foi muito precioso para pagar o preço do meu pecado. Então é isso que a humanidade não entende. É por isso que não há como um cristão verdadeiro, um cristão que ama Cristo, se envolver com outro tipo de religião. Não tem como. Eu posso amar qualquer pessoa, mas eu não compactuo com a forma como eles defendem a fé deles. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas que defendem fé sem Cristo, automaticamente estão se levantando contra a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que você aceite a Jesus como Salvador. A vontade de Deus é que você creia que Ele enviou o seu Filho para morrer por você naquela cruz. Essa é a vontade de Deus, perfeita vontade de Deus. Porque esse é o plano de salvação. Essa é a única forma de nós sermos salvos. Não há uma outra forma. Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o caminho. Não tem como chegar a Deus se não for por mim. Não tem como. Então, esse é o plano que Deus estabeleceu. Amém, Jesus? Então, nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Deus, Ele prometeu um Redentor. A primeira promessa do Evangelho foi em Gênesis 3,15. Quando Deus diz, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, entre a tua semente e a sua semente, quer dizer, a semente da mulher e a semente da serpente, teria uma inimizade. Um dia um biólogo falou assim, olha só o que o biólogo falou, numa reportagem. Ele disse assim, eu não sei por que as pessoas têm tanto raiva de cobra, que as pessoas não conseguem ver uma cobra e já querem matar, e não sei o quê. Tirando de quem é biólogo, que conhece as cobras, que sabe quais cobras são boas, quais são perigosas, quais não têm veneno. Tirando eles, toda a humanidade, todo ser humano tem uma repulsa tremenda em relação à cobra. Está entendendo? Por que nós temos essa repulsa? Porque Deus disse, eu porei inimizade entre a tua semente e a semente da serpente. Está entendendo? Então, nós temos uma repulsa automática quando a gente vê uma cobra. Então, há uma briga, vamos dizer assim, entre essas duas sementes, entre a semente do homem e a semente da serpente. Existe essa briga. A menos que você estude biologia e compreenda todos os tipos de cobra, você vai ter problema com a serpente. A hora que você vê, você dá um pavor, dá um medo fora do comum, negócio, né? Eu fui atrás de uma mulher tirando um galo que estava sendo preso por uma sucuri, tirando um galo que estava sendo preso por uma sucuri, tirando um galo que estava sendo preso por uma sucuri, e a mão na cruz e levou o sangue dele para pagar os nossos pecados. Sabe o que aconteceu? Ele esmagou a cabeça da serpente. É por isso que Jesus diz lá em Lucas que ele viu Satanás caindo do céu. Ele viu a sentença do diabo. Ele viu o diabo sendo expulso. Então o diabo ele pode aprontar, fazer o que ele quiser para aqueles que não conhecem Jesus. Ora, para aqueles que conhecem a Cristo de verdade, Satanás não pode fazer o que quer. Por quê? Porque nós sabemos que a cabeça dele foi ferida. E você pode ver que uma cobra, você só consegue matar ela se você bater na cabeça. Se você bater em qualquer outra parte do corpo, ela não morre. Porque é o texto sagrado que está dizendo aqui
a única maneira de feri-lo é esmagando a sua cabeça. E quando Jesus, na cruz do Calvário, ele morreu na cruz e ele ressuscitou ao terceiro dia, ele esmagou a cabeça da serpente. E é por isso que ela não tem poder sobre a vida dos cristãos. Não tem poder sobre a vida daqueles que servem a Jesus. A Marli está dizendo, ore pela minha família, Eric e Felipe. Pai, nós oramos nesse momento pela família da Marli, o Eric e o Felipe. Pedimos a tua bênção, a tua unção, a tua graça, o teu poder. Que o Senhor manifeste glória e poder sobre essa família, trazendo sobre eles paz, libertação e vitória. Em nome do Senhor, nós repreendemos todo o mal, toda a obra das trevas e declaramos essa família liberta para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Leia em voz alta. Não vou ler não. Você tá maluco, ô Satanás? Minha live tá tão boa que o Satanás está aqui também hoje na live. Ele vai aprender a palavra de Deus hoje. Hoje você vai ter que engolir a palavra de Deus, Satanás. Mais uma vez. Com a cabeça rachada, porque Jesus Cristo, ele esmagou a cabeça da serpente. E você tá com a sua cabeça esmagada hoje aí. E vai ouvir. Você vai ter que engolir essas palavras hoje. Porque essa é a verdade de Deus para as nossas vidas. Amém? Jesus é o descendente prometido. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Então, no tempo de Deus determinado, Deus envia Jesus para morrer pelos nossos pecados. Então, ele é o descendente da mulher, que foi lá em Gênesis profetizado, em 3,15. O Senhor manda agora, e ele vem com um propósito, com uma missão. Tanto que ele fala para Pedro que ele ia morrer. Pedro diz, mestre, de maneira nenhuma. Ele diz, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro estava fazendo o papel do diabo, querendo interromper o plano de Deus, que Jesus tinha que morrer, porque era o sangue dele que ia fazer o resgate do nosso pecado. Amém, Jesus? Você fica triste, diga do seu pai? Pelo amor de Deus. Deus envia profetas para chamar o povo ao arrependimento, a chamada para o retorno. Deus está te chamando hoje para o retorno, para voltar para Ele. Deus está te chamando para você vir ter um encontro com Deus novamente, falar com Ele de novo, sentir a presença dEle, ser tocado por Ele, mudado e transformado de dentro para fora. Amém, Jesus? Olha só o que diz aqui, Isaías 1,18. Vinde então e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. O próprio Jesus dizendo aqui para mim e para você nesta noite, ainda que os teus pecados sejam vermelhos, igual carmesim, igual a escarlate, tá entendendo? Através do sangue de Jesus, eles se tornarão branco como a neve. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus, viu? O apelo constante de Deus, Ezequiel 33:11. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Então Deus quer realmente que o ímpio deixe a impiedade, que o homem pare de fazer o caminho errado, viver o caminho errado e volte para Ele, porque esse é o projeto de Deus. Deus está te chamando nessa noite para voltar, tá? Porque o plano de Deus para o resgate do perdido foi executado à risca. E o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vitória. E nós já estamos cobertos pelo sangue dele, porque é o sangue do Senhor que nos faz livre, é o sangue do Senhor que nos faz perfeito, é o sangue do Senhor que nos faz purificado. Então, o plano de Deus para resgatar o perdido se cumpre hoje na sua vida, se você aceitar, se você receber. Jesus, ele veio cumprir o plano da salvação. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a humanidade estava perdida. E é por isso que Jesus veio. E é incrível que Satanás, que significa adversário, ele sempre atuou muito na Terra, porque não sei se vocês sabem hoje, mas o sistema desse mundo, ele está nas mãos do diabo. É ele que governa esse sistema. Por isso que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Tá? É ele que governa o sistema. Porém, todas as coisas pertencem ao Senhor. Olha que situação, né? Tá entendendo? Que a gente às vezes fica assim meio perdido até para entender. O diabo ele tá trabalhando no sistema, ele governa o sistema, mas todo o mundo, todas as coisas pertencem ao Senhor.
E a Bíblia deixa claro que Deus, quando ele fez o mundo, ele deu ao homem. Quando o homem peca, ele perde a autoridade, porque ele entrega a autoridade para Satanás. Só que quando Jesus vem e esmaga a cabeça da serpente, ele toma a autoridade de volta. Então quem está em Cristo, quem aceita Jesus, automaticamente passa agora a ter a mesma autoridade que Jesus teve. Tá? Então nós podemos atuar realmente na autoridade que o Senhor nos deu, porque o Senhor Jesus, ele é poderoso para expulsar todas as obras do diabo. Ele veio trazer vida abundante. João 10,10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor te chama nessa noite para viver uma vida em abundância, uma vida alegre e feliz. Amém? Porque essa é a presença do Senhor, querido. É o que Deus fez por nós. O sangue dele foi derramado na cruz do Calvário para nos dar vitória, para nos dar libertação. A Bíblia fala que nós estávamos cativos no reino das trevas. E existem milhões de pessoas que estão assim, infelizmente, porque acreditam na mentira que Satanás prega. Acreditam na mentira e no engano que ele prega. Mas a Bíblia fala que quando Jesus derramou o sangue dele, ele pagou o preço do nosso pecado. Nós fomos resgatados do reino das trevas e fomos trazidos para o reino da luz. E hoje nós somos servos do Senhor. Hoje nós servimos a Cristo. Hoje nós amamos ao Senhor. Hoje nós entendemos o seu plano. Hoje nós nos colocamos à disposição dele para ser usado nesse reino. Porque sabemos que o reino de Deus é algo muito amplo. Enquanto Satanás governa o sistema, Deus, ele tem um reino e todas as coisas pertencem a esse reino. Tudo, o mundo, a terra, tudo que existe pertence ao Senhor. Por isso que nessa noite, escute a voz dele e volte para o Senhor. Talvez você tenha feito um pacto com Satanás pensando em dinheiro, querendo subir na vida. Eu quero dizer para você a pior coisa que uma pessoa pode fazer na vida. Tá entendendo? Porque o Satanás, ele não é dono das coisas. Ele apenas é o príncipe deste século. Ele apenas é o regente desse sistema. Porém, todas as coisas pertencem ao Senhor. Então é ele, de fato, que tem tudo para lhe dar. E em primeiro plano, a vida eterna. Tá? A alegria no teu espírito. A paz que excede todo entendimento. E a salvação que só ele pode te dar. Então nessa noite, entenda que o Senhor Jesus, ele tem um plano para te resgatar. Um projeto da parte de Deus, bem elaborado, para trazer você de volta. A cruz é o centro do plano de Deus. O amor revelado na cruz, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Jesus diz que pode ser que para morrer por alguém bom, alguém até ouse a morrer. De fato, já vimos casos, de pessoas que morreram por outras pessoas porque elas eram boas. Mas Jesus diz, mas morrer por uma pessoa ruim, uma pessoa maligna, uma pessoa maldosa, só Jesus. Porque ele não esperou que nós mudássemos nosso comportamento para ele morrer por nós, não. Ele morreu por nós quando nós ainda vivíamos no máximo do pecado. E ele morreu por você também. Por isso que ser cristão não é exclusivo de uma igreja, A ou B ou C, não. É você ser muito além disso, é você participar do reino de Deus. É você servir a Deus com integridade de coração. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu por você quando você estava ainda totalmente perdido. Amém, Jesus? A Misa diz, você é bênção, pastor, na vida de muitas pessoas. Obrigado, Misa. Deus abençoe. Amém, Jesus? E Deus é isso. Deus está te chamando nessa noite porque Ele tem algo grande na tua vida. Ele tem paz para trazer para o seu coração. Ele tem alegria para trazer para a tua alma. Ele tem salvação, vida eterna para você. Então nessa noite Deus está te chamando. Tá? Deus está chamando você para entender o plano e o propósito de resgate. O sangue de Jesus é o preço do resgate. O sangue derramado na cruz do Calvário paga o teu preço de sofrimento e de prisão nas trevas, tá? De libertação das trevas. É o sangue de Jesus que foi derramado. Esse sangue precioso, esse sangue poderoso, esse sangue que dá vida a todos nós, que nos purifica e que nos limpa. Amém, Jesus? Então a cruz é o centro do plano de Deus. E o amor é revelado na cruz, porque Deus prova o seu amor. Deus não apenas olhou para nós na nossa condição de pecadores e ficou de braços cruzados esperando que alguma coisa acontecesse. Não, Ele fez a coisa acontecer. Ele enviou o seu Filho. A Bíblia diz que Jesus Cristo se dispôs, tomando posse e dizendo, eis-me aqui,
e veio e morreu no nosso lugar. E pagou o grande preço, o preço de pecado. E hoje nós estamos livres. Hoje nós estamos salvos. Hoje nós estamos prontos para servir a Deus. Amém? Então nessa noite, eu chamo a sua atenção. O plano de Deus para resgatar você. Quem sabe você está perdido hoje. Quem sabe você deixou de servir a Deus por conta das dificuldades da vida. Querido, nós estamos vivendo num mundo em que Satanás é o príncipe desse século. Você vai esperar o que desse mundo? Por isso que nessa noite é noite de você vir para o reino de Deus. Saia das trevas e venha para o reino de Deus. E você vai viver uma vida maravilhosa. Você vai ter problema no mundo? Vai. No mundo tereis aflições. Mas no reino de Deus, Deus vai te dar resposta. Deus vai te dar vitória. Deus vai te curar. Deus vai te libertar. Deus vai transformar a sua vida. Amém, Jesus? Só Deus mesmo para ter misericórdia de uma pessoa tão, sabe, não tem como uma pessoa abrir mão do reino de Deus. Eu já vi pessoas, por conta de dinheiro, abrir a mão do reino de Deus. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas, porque nós temos muito mais do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Nós temos a Jesus, aquele que se deu na cruz do Calvário por nós. Amém? O poder da cruz, 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Deus enviou Jesus naquela cruz do Calvário para manifestar o poder de salvação sobre nós. E todos aqueles que reconhecem o que Jesus fez na cruz podem ser redimidos, podem ser lavados, podem ser purificados, podem ser transformados, podem receber libertação completa, tá? No abrir ou num piscar de olhos. Porque é assim que Deus faz, quando nós cremos em Jesus. Jesus é muito poderoso, queridos. Tome posse da salvação nessa noite. O plano de Deus, ele não vai cair por terra. O plano de Deus tem sido estabelecido na vida de todos nós. E não é de agora que Deus tem feito isso. Deus tem feito isso de longas datas. Quando você menos percebe, Deus toca um aqui, Deus toca outro ali, Deus toca outro lá. E Deus vai fazendo um grande avivamento, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, que age por meio do sangue que foi derramado. Por essa intervenção divina na terra, Deus tem poder para tocar nos nossos corações por meio do seu Espírito. A ressurreição confirma a salvação. Se Jesus tivesse morrido e ele não tivesse ressuscitado, então ele seria mais um enganador como muitos outros por aí. Mas a Bíblia diz que quando ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo, querido, é um carimbo e uma assinatura dos céus declarando que todo o plano foi cumprido à risca. O plano de salvação de Deus para a minha vida e para a tua vida foi cumprido à risca. E foi a partir daí, da ressurreição de Cristo, que Deus deixa claro para mim e para você. Se você aceitar a Jesus, ainda que você esteja morto, você viverá, porque você também será ressuscitado naquele dia. Todos nós que servimos a Cristo seremos levantados dessa terra com poder e grande glória e seremos levados para as mansões celestiais. Estaremos para sempre com o Senhor, como Paulo diz. Então, ele não está aqui porque ele já ressuscitou, como havia dito. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso e ele pode mudar a sua vida hoje. Talvez Satanás tenha espiziado a tua vida, tenha destruído a sua alegria, tenha roubado a tua paz, tenha te aprisionado com drogas, prostituições, um monte de outras coisas que ele usa para prender as pessoas. O medo muitas vezes. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, o Senhor Jesus está aqui para te libertar. Ele está aqui para transformar a sua vida. Ele está aqui para trazer você de volta para a presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe tua vida nessa noite e que você entenda os planos e os projetos de Deus e volte para o Senhor. João 11:25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você crer em Jesus, você pode até estar morto espiritualmente aí, mas você vai ressurgir das cinzas hoje e Deus vai começar algo novo na sua vida. Amém? O Espírito Santo continua o plano de resgate, porque Jesus subiu aos céus. Mas ele disse: quando eu subir aos céus, eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei-vos o outro Consolador. E esse ensinará todas as coisas. E ele está aqui hoje, o Espírito Santo.
O Espírito Santo está aqui, querido. O Espírito Santo de Deus continua agindo na igreja, continua agindo nos homens, nas mulheres dele, que servem a ele de coração. O Espírito Santo de Deus continua agindo. E ele vai agir aí onde você está. Amém? Ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai trabalhar no seu coração e ele vai te trazer de volta. Ele vai te pôr de pé novamente. Ele vai te colocar na presença de Deus novamente. A Bíblia diz que quando o Isaías, o profeta Isaías, é chamado, ele viu a glória do Senhor. Ele ficou todo embaraçado porque ele disse, eu sou homem, eu vi a glória, eu vou morrer agora. Como é que faz? Eu vou morrer. E a Bíblia diz que Deus disse para ele assim, que ele não morreria. Ele diz, não, eu sou uma pessoa de lábios impuros, eu habito no meio de um povo que também tem lábios impuros, eu vou morrer, não tem como, eu vi a tua glória. E aí Deus falou, anjo, vai lá e toca nos lábios aí, pega uma brasa viva do altar. E ele foi lá, o anjo pegou uma brasa viva e tocou nos lábios aí, purificou os lábios de Isaías, purificou o coração de Isaías. E aí, a partir dali, Deus disse, agora a quem eu enviarei? E a quem há de ir por nós? E aí ele levanta a mão e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus vai purificar o teu coração. Deus vai purificar os teus lábios. Deus vai purificar a tua mente. Deus vai fazer tudo isso, sabe por quê? Porque ele veio para te resgatar. Ele veio para te trazer de volta para a presença. Não deixa nada desse mundo confundir. Não deixa nada desse mundo tirar você do propósito. Porque o que Deus tem para mim e para a tua vida de presença é algo sobrenatural. Nada pode ser comparado a isso. Amém, Jesus? Então toma posse. A missa está dizendo aqui, olha, que Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Então nessa noite, toma posse dessa presença, da presença do Espírito Santo. Porque Deus veio para te tirar das mãos de Satanás. Ele está aí, ó, tentando. Da mesma forma que ele está fazendo essa live aqui, ele faz lá fora. Aí alguém pode dizer, mas isso aqui é uma pessoa. É uma pessoa usada por ele. Porque Satanás também é um espírito. Então ele entra nas pessoas, ele toma posse das pessoas e ele usa as pessoas para o mal. Mas nessa noite, o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Que Deus nessa noite te queime nessa noite com fogo dos céus e que você seja destruído pela glória e da presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu te declaro destruído, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que deu o seu Filho Jesus para que tenhamos vida eterna. Está dizendo aí a Silvia. Amém, Jesus? Glória a Deus. Aí, ele está dizendo que ele é o verdadeiro Filho de Deus. Verdadeiro Filho de Deus. Diga misericórdia. O Espírito Santo continua o plano de resgate. Ele convence o desviado a voltar. João 16,8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem uma função tremenda na nossa vida. Ele não vai te converter. Ele não vai te forçar a servir a Deus. Mas ele vai convencer você. Ele vai te convencer da sua necessidade espiritual. Eu ministrei esses dias atrás aqui sobre... O Luan está pedindo oração. Eu vou orar já, tá, Luan? Eu ministrei esses dias atrás aqui sobre como nós precisamos de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. Né? Tem até um louvor da harpa que diz, eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus, né? Porque todos nós precisamos de Jesus, tá bom? Então, nessa noite... Tome posse dessa palavra, porque você precisa do Salvador. E o Espírito Santo, ele vai te convencer, ele não vai te converter, ele não vai te obrigar, mas ele vai mostrar para você a necessidade. E eu creio que ele já está aí no teu coração, já cumprindo essa tarefa hoje, dizendo, você precisa de mim. Você precisa se curvar diante do Senhor. Você precisa dobrar o teu joelho hoje e pedir para Deus entrar no seu coração. Vou orar pelo Luan nesse momento. Pai, ora nesse momento pela vida do Luan. Ele, segundo ele, está com problema na vida financeira. Eu clamo ao Senhor pela vida dele. Peço a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro. Entra com providência. Abra, Senhor, uma grande porta de milagre na vida do teu filho, Pai. Glorifica o teu nome na vida dele. Em nome do Senhor eu oro e te agradeço, Pai. Amém, Jesus. Então o Espírito Santo, ele está aqui para te convencer que você precisa de Jesus, que você precisa receber a cruz, que você precisa receber o sangue que foi derramado. Ele restaura o coração quebrado. Ezequiel 36:26 diz, eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós, um espírito novo. Deus, ele quer mudar a tua mente, o teu coração. Ele quer tirar todo o mal, ele quer repreender todas as obras das trevas e ele quer fazer de você um grande homem na presença dele, uma grande mulher na presença dele. Então tome posse hoje e reconheça o plano de Deus e volte para o Senhor. Volte para o Senhor. A porta da graça ainda está aberta. Deus, ele espera o retorno dos desviados.
Ah, pastor, mas eu não estou desviado não, eu só estou parado. Então ele está querendo que você comece a se mexer em direção a ele. Tá entendendo? Então nessa noite, tome posse dessa palavra, porque o plano de Deus para resgatar o perdido chegou ao teu conhecimento, se você não sabia. Oséias 14:1 diz: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Se você hoje tem vivido uma vida totalmente fora do plano de Deus, lembra que são as suas ações que têm te levado a estar no reino das trevas, a permanecer lá e dando legalidade para que Lúcifer, para que Satanás trabalhe na sua vida. Mas nessa noite, Deus está dizendo para mim e para você: converte-te, Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tu tens caído. Então volte para o Senhor. Larga essa vida errada que você está vivendo. Pare de praticar o mal e volte para o Senhor. Coloque diante dele e peça libertação para ele. E ele vai te libertar. E ele vai te ajudar. Porque Deus tem um plano de restauração sobre a tua vida. A promessa da restauração total, Joel 2,13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência. Então esse é o grande plano que Deus tem para a minha vida e para a tua vida nessa noite. E o Senhor está aqui hoje para começar esse projeto no seu coração. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, pela sua casa. Querido, se porventura você sentiu tocado de nos ajudar aqui na obra, dando uma oferta, entregando um dízimo, uma primícia, um voto, você que é do TikTok, entre em contato comigo no privado que eu passo para você o Pix da nossa igreja, para você nos auxiliar, tá bom? Porém, você que é do Kawai já tem aí nos vídeos abaixo o nosso Pix e você pode nos auxiliar fazendo um voto, uma oferta, enfim, aquilo que Deus tocar no seu coração, tá bom? Do mais, querido, eu queria que você entendesse que você precisa se inscrever, você que não é inscrito ainda. Se inscreva no meu canal. Nós estamos segunda, quarta e sexta ministrando a palavra do Senhor, trazendo revelação da palavra de Deus para a sua vida. Então vai lá, se você não é inscrito ainda, se inscreva. Outra coisa também que nós criamos, é a comunidade evangélica Cristo a Esperança Virtual. É um grupo que nós temos aqui no WhatsApp, em que eu estou ali orando por vocês todos os dias, né? Às vezes alguns dias não, mas na maioria das vezes nós estamos ali orando e também trazendo uma palavra. Essa live que nós passamos aqui, depois eu salvo ela e mando lá também, põe no YouTube, depois mando o link lá para os irmãos que não estão na live, de repente querem assistir, pode assistir, tá bom? Então você vai estar recebendo ali um apoio, material de apoio, a gente vai estar ajudando vocês, pronto também para tirar algumas dúvidas, se de repente você tiver alguma dúvida, a gente está ali para ajudar, tá ok? Orando e instruindo, ensinando, porque esse é o papel, esse é o meu trabalho, e foi isso que Deus me chamou para fazer, e eu estou aqui para fazer, e quero fazer com maestria, quero fazer com excelência, para a glória do nome do Senhor. Então, chama a sua atenção aí, não fique parado, se você não está em igreja nenhuma. Então pega o meu telefone, o telefone é o 19-99702-3477. Você entra nesse telefone e você vai falar diretamente comigo, e nós vamos colocar você no nosso grupo, na nossa igreja, Comunidade Evangélica Cristo é Esperança Virtual, aonde você vai ser um membro, e nós vamos estar trabalhando com você, te ajudando na sua caminhada. Você que está parado, você que está paralisado, você que está desviado, é você que nós queremos nesse grupo. Você que está na igreja, glória a Deus, vai firme, continua lá, ajuda o pastor, trabalha com a equipe lá de liderança, faça tudo que você tem que fazer lá. Agora você que está parado, paralisado, não está em lugar nenhum, então vem comigo e Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Deus falou com você nessa noite. O plano de Deus para resgatar o perdido. Se você está perdido, esse plano é para você. E Deus quer completar ele hoje na sua vida. Amém? Glória a Deus. Pai, nós queremos louvar o Senhor nesta noite. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse tempo. O Senhor falou no nosso coração, o Senhor nos instruiu, o Senhor nos deu graça, o Senhor nos deu discernimento, o Senhor nos deu sabedoria. E eu louvo ao Senhor por tudo, Pai. Peço por cada um dos teus filhos que estão perdidos, que estão desviados, que estão paralisados, que o Senhor faça algo poderoso na vida deles. E através dessa palavra que foi ministrada hoje, eles possam encontrar com o Senhor, eles possam voltar para o Senhor, eles possam, ó Deus, se curvar diante da sua glória. Em nome de Jesus, oro pelos enfermos,
oro pelos desempregados, oro por aqueles que estão endividados, oro por aqueles que estão muitas vezes fazendo pacto com as trevas e estão perdidos sem saber o que fazerem agora. Meu Pai, nós queremos ser uma luz para esses que estão perdidos. Satanás tem enganado a tantos, meu Pai, tem levado tantos para o mal, para o inferno, mas nós estamos aqui para ser porta-voz das suas verdades, e que essas pessoas, ao ouvirem, elas possam ser convencidas pelo Teu Espírito para voltar para o Senhor, para reconciliar com o Senhor, porque Tu és maravilhoso. Meu Pai, nós não temos palavra para descrever quão bom, quão maravilhoso é o Senhor. Então eu louvo o Senhor essa noite por tudo que o Senhor fez, e oro por cada um dos Teus filhos, declarando sobre eles a bênção e a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Que o Senhor Jesus continue falando ao seu coração de uma forma poderosa. Deus abençoe Débora, Mirza, Solange, Silvia, Isael, enfim, todos os nossos irmãos aí que sempre estão conosco. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.